Olá a todos, eu sou a doutora Marina Bucavarju, sou médica internista e queria falar para vocês hoje, dia 9 de setembro de 2020, sobre as evidências preliminares sobre reinfecção em Covid-19. Bem, as evidências sugerem que depois de uma infecção pelo SARS-CoV-2, que é o vírus responsável pela doença chamada Covid-19, o indivíduo, o paciente, pode desenvolver os dois tipos de imunidade, tanto a imunidade humoral, que é aquela mediada por anticorpos, como a imunidade celular, que é aquela mediada por umas células especiais, nesse caso CD4 e CD8, que vocês específicas para o SARS-CoV-2. Vocês podem ter escutado falar dessas células porque esse tipo de imunidade é o predominante na infecção pelo HIV, por exemplo. Então, depois da infecção, o indivíduo parece que desenvolve esses dois tipos de imunidade. O que ainda se desconhece é se todos os indivíduos vão desenvolver os dois tipos de imunidade e se essa imunidade vai ser duradoura no tempo ou não. Entretanto, isso é muito importante, o risco de reinfecção, principalmente nos seguintes meses, se considera muito baixo. Uma coisa muito importante é que essa imunidade celular, por exemplo, parece que vai ser duradoura e que se viu que em alguns pacientes que não tiveram contatos com pacientes COVID positivos tinham desenvolvido essa imunidade celular, o que sugere que pode ser que infecções por outros coronavírus desenvolvam, outros tipos de coronavírus possam ser capazes de fazer com que o corpo desenvolva uma imunidade cruzada contra o SARS-CoV-2. A imunidade humoral parece que os títulos de anticorpos parece que vão ir descendendo ao longo dos meses e a imunidade celular parece ser que vai ser mais duradoura. Então, e aqueles casos, eu digo que é tão raro, aqueles casos que a gente vai vendo, que vai saindo aí nos jornais, de pacientes que tiveram sua infecção, tiveram 2 PCRs negativas e depois de um tempo volta a ter PCRs positivas, não necessariamente significa reinfecção. Isso é muito importante falar, porque pode dar muito pânico, pensar que uma PCR positiva significa reinfecção, e os estudos não evidenciam, não existe nenhuma evidência dos estudos atuais de que isso significa reinfecção. O que se viu, e daí a Coreia é quem tem mais estudos disso, eles fizeram uns estudos com pacientes, assim, duas PCRs negativas e depois uma PCR positiva posterior, e o que eles viram foi que esses indivíduos não tiveram um agravamento dos sintomas, estavam praticamente assintomáticos. Os contactantes desses pacientes não desenvolveram a doença, nem sequer positivaram a PCR, ou seja, não tiveram capacidade nem de causar infecção, nem de causar doença, nem de infectar, de contaminar outras pessoas. E mais, os investigadores analisaram e através de cultura, de técnicas, e não conseguiram isolar esse vírus. Então, não pode ser considerado reinfecção uma PCR positiva. Existem pouquíssimos, muito raros casos comprovados de reinfecção. Um deles, eu acho que o mais falado foi um na Coreia também, que foi um indivíduo que ele teve infecção por 2 cepas diferentes de vírus, então o que sugere que sejam 2 infecções diferentes. O interessante é que esse indivíduo estava assintomático na segunda infecção, digamos assim, na reinfecção, ele estava totalmente assintomático, o que sugere também que uma imunidade adquirida da primeira infecção pode atenuar os sintomas ou a gravidade de uma segunda infecção. Então, é raro, a reinfecção é rara, as PCRs positivas depois de uma PCR negativa não significam reinfecção, os casos ocorridos nem desenvolveram mais sintomas mais graves, nem foram capazes de contaminar, e muitas vezes o que a gente vê são síndromes pós-Covid, e é isso o que os médicos
temos cada vez mais que a gente vai vendo pacientes, vamos vendo que existem sintomas que permanecem, mas não significa uma reinfecção. Isso é muito importante epidemiologicamente para as decisões dos gestores. Eu espero que tenha sido de utilidade.